Olá, estudantes, tudo bem? Nós vamos agora para a última competência da disciplina de projeto de ambientação, que é exatamente o processo de apresentação do projeto de ambientação. Dentro desse projeto, nós temos uma série de etapas, como já foi visto antes, nessa disciplina e em outras. Nós vamos começar, como sempre, com o nosso briefing, né? O nosso conhecimento do cliente e do espaço que ele quer modificar, né? Lembrando que esse briefing vai ser um documento em que nós vamos poder fazer um questionário com o nosso cliente, onde vamos buscar entender as necessidades dele. O que é que ele pretende, o que é que ele pode fazer, como ele quer fazer, quantas pessoas vão utilizar aquele ambiente, de que forma, se tem idosos, se tem cadeirantes, se tem crianças, né? Se é um ambiente que vai agregar muitas pessoas ou é uma coisa mais intimista, se o ambiente é grande, se ele é pequeno, né? Então, esses aspectos iniciais são obtidos através desse briefing, desse contato inicial, né? Com esse contato, né, nós temos que agregar também a questão da análise do espaço, que vai ser feita mediante o levantamento físico com trena, né? A trena aquela que a gente usa, a normal, uma trena eletrônica, né? E também o levantamento fotográfico, que hoje em dia auxilia muito na compreensão do espaço e nos serve como lembrete de determinados aspectos que podem passar despercebidos na hora desse levantamento físico, né? Então, posteriormente a esse briefing, nós vamos começar o processo mental, né? O nosso brainstorm, o nosso trabalho de escritório, de buscar dar uma resposta às necessidades do cliente daquele espaço, né? Então, através disso, nós vamos criar um processo de conceituação do projeto. E o que é essa conceituação? Conceituar um projeto é você dizer como ele vai ser e por que ele vai ser daquela forma. Se um projeto é um projeto contemporâneo, se é um projeto que evoca questões regionalistas, se ele é um projeto baseado em antiguidades, baseado em artesanato, baseado em metal, em madeira, como vai se tirar partido disso, né? Isso é você conceituar, é você explicar para o cliente, não, mediante o que o senhor me expôs, ou a senhora, nós elaboramos aqui uma ideia de espaço, e essa ideia de espaço vai ser descrita inicialmente, né, dentro do memorial descritivo, né? Nós passamos do briefing para essa conceituação e essa conceituação vai ser transcrita para o memorial descritivo. O memorial descritivo é pode ser um caderno, podem ser algumas folhas, mas ele é escrito, ele é predominantemente escrito, né? Nós vamos descrever o que foi que nós encontramos do espaço, o que se pretende do espaço e a proposta que nós estamos dando para aquele espaço, que, claro, pode se modificar ao longo do tempo, mediante consultas e acordos com o nosso cliente. Dificilmente nós vamos ter uma conceituação ou um projeto que acontece de uma vez só. Esse projeto geralmente se modifica, ele é trabalhado, ele é melhorado, ele é adaptado a determinadas condições. Mas é muito importante esse registro escrito, porque além da questão de você saber expor o que você está pretendendo, né, você vai dar ao cliente um documento que dá uma espécie de, vamos usar assim, um certificado de que aquilo ali foi feito por um profissional decente e competente, que você com certeza será. E isso aí dá uma valorização maior a esse projeto e deixa o nosso cliente orgulhoso. Olha, eu tenho esse documento onde está exposto, onde está trabalhado toda a conceituação desse espaço, o porquê desse móvel, o porquê desse quadro, não é? Isso é muito importante. Algumas pessoas na atualidade acham que essa descrição não faz sentido, mas ela faz. Eu, como arquiteto, trabalho com esse tipo de conceituação. E alguns projetos de certo volume demandam grandes cadernos de conceituação. A gente chega a fazer verdadeiras monografias, o que é uma coisa, você pode pensar chata, mas não, porque às vezes você faz uma pesquisa de materiais, você faz uma pesquisa histórica, você descobre as origens daquele espaço, ou então quando você está criando uma coisa do zero, por que você criou aquilo? Isso é muito importante. Alguns arquitetos
e designers como Daniel Libeskind, que fez o Museu Judaico de Berlim, criou uma estrutura até poética para justificar o espaço que ele fez em homenagem aos judeus. E isso é muito importante, isso enriquece o seu trabalho. Portanto, o memorial descritivo é sempre algo muito bom para o designer, o arquiteto desenvolver, né? Porque também desenvolve a nossa escrita, a nossa forma de comunicação com o cliente, né? E agregado a isso, posteriormente a essa conceituação, a esse memorial, nós vamos apresentar as partes gráficas do projeto. Um projeto, hoje em dia, deve ser compatibilizado de uma forma total, né? A ideia do BIM, né? Do Building Information Modeling, né? Que compatibiliza esses projetos, né? Desde a parte estrutural até a parte hidrossanitária, passando também pela parte de ambientação, de layout, do uso dos móveis e do projeto dos móveis em si, né? O design de mobiliário, tudo isso pode ser reunido dentro do projeto. Alguns aspectos do projeto cabem a determinados profissionais específicos, como, por exemplo, a questão do projeto estrutural, né? O projeto estrutural deve ser concebido pelo arquiteto, deve ser calculado pelo engenheiro civil e deve ser levado em conta pelo designer de interiores e até tirar partido desse aspecto estrutural pelo designer, porque ele é necessário, né? Nós temos aqui uma planta estrutural onde nós vemos a localização de vigas e pilares dentro do espaço e esses elementos que são imprescindíveis para a estabilidade da edificação vão estar ali e nós precisamos saber como vamos tirar partido dele. Às vezes eles estão embutidos nas paredes, às vezes não, às vezes eles estão expostos. Como vamos tirar partido disso? De repente você pode utilizar cores sobre um concreto aparente e você modifica completamente o caráter daquele espaço. Torna ele rico, torna ele dinâmico, torna ele mais bonito. Ou você usa mesmo a cor do concreto, como muito tem se utilizado, o cimento queimado hoje em dia, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, temos como utilizar isso de uma maneira muito bela, muito interessante para a composição geral, né? Outro projeto que a gente tem que levar em conta é o projeto hidrossanitário. É um projeto que vai levar em conta a distribuição de água quente ou fria dentro do espaço, obviamente dentro das áreas molhadas, mas essa canalização pode passar por outras paredes da edificação, do apartamento, ou da casa, ou da loja, e a gente tem que estar atento a isso. A gente vai poder abrir essa parede, a gente pode botar um quadro, e se de repente você fura uma parede e havia um cano ali, você fura esse cano. É um problema muito sério dentro da obra. Então, o designer de interiores precisa saber por onde passa essa canalização para você propor algumas modificações que cabem a ele dentro do espaço e que não comprometa essa questão, né? Ainda dentro da questão da hidrossanitária, nós temos as calhas, nós temos a captação da água de chuva, a água pluvial, né? Por onde essa água vai? Ela vai para um jardim, ela vai para um lago, ela tem um esgotamento sanitário, né? Tem fossa séptica. Tudo isso deve ser levado em conta, né? Porque se você está trabalhando interna ou externamente, a forma como se distribui a canalização pode interferir no seu projeto. E aqui nós vemos, né, nesse caso, um projeto de instalações hidrossanitárias onde toda a marcação de por onde passa a canalização está sendo mostrada, né? E isso é muito importante para não cometermos erros e não criarmos problemas para uma coisa que até mesmo já está feita de antemão, né, para não causar também prejuízo ao cliente. Outro aspecto importante, o projeto de prevenção de incêndio e pânico. Não muito comum em residências, mas em edifícios residenciais de múltiplos apartamentos ou em lojas, centros comerciais. É obrigatório o uso de sistemas de prevenção de incêndio, né? Então nós vamos trabalhar com hidrantes, nós vamos trabalhar com extintores de incêndio. E existem formas de utilização e de colocação desse material dentro do espaço. Observe nessa planta desse projeto de prevenção de incêndio, né, que nós vemos a marcação em planta onde devem ficar tanto os hidrantes, os extintores de incêndio, a rota de fuga das pessoas, que não vai aparecer, obviamente, no piso, né, mas nós vamos ter nas paredes as placas indicando a saída.
Então, como compatibilizar essa coisa que é eminentemente utilitária num processo em que a gente trabalha com estética? Nós precisamos compatibilizar essas coisas, porque nós não podemos tirar, nós não podemos deixar de ter a marcação em vermelho e amarelo do extintor de incêndio na parede, né? A gente não pode mudar a altura disso, a gente não pode mudar a placa que existe em cima do extintor, indicando se ele é de água, de gás carbônico ou de pó químico. Então, cabe a nós entendermos a necessidade disso e compatibilizarmos o espaço com esse tipo de projeto que é de segurança e que não podemos brincar com isso, né? São vidas e nós trabalhamos com vidas e para melhorar essas vidas, certo? Outro aspecto que a gente tem que levar em conta: ventilação, né? Exaustão, refrigeração, né? Nós temos hoje em dia ar-condicionado portátil, nós temos também os ar-condicionados de parede, né? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Como é que esse elemento dentro do espaço vai ser compatibilizado com o que a gente quer em termos estéticos? A gente precisa saber, a gente precisa ver esse projeto de antemão, né? Aqui nós estamos vendo como é que acontece esse projeto, né? Onde se definem as entradas e saídas de exaustão, onde ficam os aparelhos, e isso é muito importante, né? Porque é outro aspecto projetual que nós não podemos modificar, né? Ele pode ser melhorado, ele pode ser compatibilizado no tempo certo, mas se, por exemplo, nós pegamos um projeto em que tudo isso já está feito, nós vamos ter que compatibilizar o nosso projeto de ambientação a esses aspectos e não modificá-lo, porque o custo é muito alto, né? E nós temos que pensar no custo para o nosso cliente. É responsabilidade nossa também isso, né? Então, nós temos que também pensar em determinados ambientes, por exemplo, um cinema, um teatro, uma sala de apresentações, um estúdio de gravação, o projeto acústico, né? Como nós vamos trabalhar esse projeto acústico? Que materiais nós vamos utilizar? Ele já está implantado? Se ele já está implantado, como poderemos fazer o projeto de ambientação num espaço que tem essa contenção acústica, né? Aqui nós podemos ver a definição de materiais, né? E como é que esses materiais vão dialogar, digamos assim, com o que a gente está propondo para aquele espaço, né? É importante levarmos isso em conta também, né? O projeto elétrico, né, que vai estar associado também ao projeto luminotécnico, que é muito importante, né? Nós precisamos, nesse ponto, definirmos a parte luminotécnica, por exemplo, a localização de luminárias dentro do espaço e como é que isso vai afetar esse projeto elétrico. Porque o projeto luminotécnico vai trabalhar com as intensidades das lâmpadas, o tipo de luz que a gente vai precisar e onde isso vai se definir no espaço. O elétrico vai tratar da questão da instalação propriamente dita. Como o cabeamento elétrico vai se ligar a essas luminárias e lâmpadas para que ele efetivamente funcione. Geralmente ele está embutido em conduítes rígidos ou flexíveis nas paredes, nos tetos, forros e pisos, né? Mas nós precisamos compatibilizar essa saída dessa fiação toda, né, que às vezes atinge várias centenas de metros dentro de uma edificação, né, com o que a gente pretende do ponto de vista estético, né? Nós precisamos sempre trabalhar com a ideia de que o utilitarismo da coisa é amigo da estética. Eles não podem discutir, brigar. Eles têm que ser amigos, eles têm que conversar. Então, nós precisamos ter em mente isso. E esse projeto nos mostra aqui, né, de uma maneira esquemática, a localização das luminárias e por onde passa a fiação, como a gente geralmente fala, né? Por onde é que passa essa fiação? A fiação está sendo mostrada aqui, né? Fase, neutro, retorno, o tipo de cabo, o tamanho do cabo, o diâmetro dele, quanto é que ele suporta, né, da carga elétrica, tudo isso a gente deve pensar. E também a localização, por exemplo, das tomadas e interruptores, né, que fazem parte da questão da ambientação. Por quê? Porque nós vamos trabalhar cores nesses materiais, nós vamos trabalhar tamanhos, medidas e posições dentro do espaço. Então a parte técnica e a parte estética são amigas nesse processo todo, né? Então nós vamos ter ainda as plantas baixas,
né, as plantas de alvenaria, as plantas de piso, né, as plantas de forro, uma série de detalhes que deverão ser levados em conta, como nós estamos vendo aqui nesse projeto, né? Plantas de demolição, plantas de construção, de manutenção de paredes, tudo isso nós devemos aprender, nós devemos ter em mente e nós devemos utilizar no processo do projeto de ambientação, né? Associado a isso, nós também vamos ter os cortes dos ambientes e as elevações, onde muitas vezes nessas elevações nós vamos definir as alturas dos móveis, né? E depois até o detalhamento desse móvel, se ele é uma coisa que é você que está projetando, né? Você precisa ter esse domínio, né? Esse domínio gráfico. O somatório de todos esses projetos vão resultar em dados necessários e suficientes para que você faça o melhor projeto de ambientação possível, né? Então, o que é que acontece? Nós vamos associar esses projetos todos e, uma vez definido tudo isso, nós vamos poder trabalhar no espaço com a garantia de que não vai haver erros, de que nós não vamos atrapalhar instalações já existentes, né, estruturas existentes, e que tudo isso vai resultar num projeto pleno, que vai satisfazer você como profissional de design de interiores e vai satisfazer o cliente. E vai, obviamente, coadunar esforços de outros profissionais, juntar os esforços. Por exemplo, os arquitetos, junto com os designers, junto com os eletricistas, junto com os engenheiros, todos eles trabalhando na intenção da melhoria da qualidade de vida do cliente, do usuário ou usuários daquele espaço. Nós não podemos perder isso de vista nunca, né? Nós precisamos sempre ter uma compreensão cada vez mais vasta do processo do projeto, né? O projeto geralmente associa muitas coisas. Nós estamos vendo aqui, por essa quantidade de plantas que foram descritas e que nós estamos vendo agora de novo, né? Que a gente tem uma grande gama de informações e que a gente tem que saber trabalhar com isso. E quanto mais a gente sabe, melhor a gente trabalha, né? A gente vai aprendendo isso aos poucos, né? Nós vamos galgando, nós vamos crescendo nesse processo de desenvolvimento do design de interiores, associando novos conhecimentos. Conhecimentos que sempre vão ser úteis para todos nós e vão garantir que nós nos tornemos profissionais cada vez mais completos e mais certos e responsáveis da nossa função social, que é aquilo que eu digo sempre, mas é sempre bom repetir: trazer e garantir qualidade de vida, melhoria de vida para os nossos clientes. Essa é a nossa última competência. Eu espero que vocês trabalhem bem isso. Quaisquer dúvidas, nós estamos à disposição. Discutam nos fóruns, vamos conversando, vamos nos desenvolvendo e vamos nos tornar profissionais cada vez melhores. Boa sorte, pessoal. Um grande abraço.